Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma noite com o Disruptcast, com o meu querido amigo Alexandre Barbosa. E hoje trataremos de um tema interessantíssimo, Alexandre: controle biológico de pragas, com duas convidadas, a Ana Paula e a Amanda. O que seria esse controle biológico de pragas, Amanda e Ana Paula? Conta pra gente, minhas queridas, conta pra gente. Então, o controle biológico de pragas nada mais é que um ser vivo controlando outro ser vivo. Por exemplo, nas pragas agrícolas, a gente vai ter os seus inimigos naturais, que podem ser predadores e parasitoides, que são insetos, que controlam outros insetos, ou micro-organismos, por exemplo, fungos, vírus, bactérias, que controlam essas pragas. É correto dizer, então, eu gosto sempre dessa frase, né, Alfredo, porque eu nunca tenho certeza, eu quero sempre perguntar, é correto dizer que nós estamos praticamente voltando no tempo para tirar o pesticida e colocar a própria natureza para fazer a sua organização? É mais ou menos isso ou não? O controle biológico vai ser mais uma ferramenta dentro dos controles. Uhum. No Brasil, que é um país tropical, extenso, né, um continente bem extenso, vai ser difícil usar apenas o controle biológico. Uhum. Ele vem mais como uma ferramenta para auxiliar no manejo. Dentro do manejo de pragas existem vários métodos de controle. Tem o controle biológico, de inseticida, o genético, por exemplo. Então, ele é mais uma alternativa para o agricultor fazer o manejo de pragas de uma maneira mais sustentável. Ana Paula aqui do meu lado, e a Amanda, vocês são biólogos, não? A Ana Paula é bióloga e engenheira agrícola. E a Amanda é agrônoma. Eu sou engenheira agrônoma. Isso. E a Ana é bióloga e engenheira agrônoma. Isso, esse controle biológico nós estamos falando na agricultura, provavelmente dita, ou em qualquer outro lugar. Como funciona assim? Isso, na nossa área de atuação especificamente, né, nós trabalhamos com o controle biológico na agricultura. Na agricultura. Então, aquilo que eu falava no começo, nós temos o sistema que combate com os inseticidas e temos também o biológico. Eles trabalham em sintonia ou vocês preferem o biológico? Como é que é isso? Então, um controle de pragas, ele tem que ter monitorado. Então, se você monitora corretamente a praga, você vai optar primeiramente por controle biológico, porque é um controle que traz menos danos, tanto para o aplicador, para o ambiente. Então, para que isso seja possível, você tem que monitorar corretamente essa praga. O inseticida vai ser aquele que, por exemplo, o agricultor perdeu o time da praga, não tem mais o que fazer. Então, ele vai ter que usar a mão do uso do inseticida, porque é o agronegócio dele, é o que ganha pão dele do dia a dia. Então, ele tem que ter um método de controle. Mas, quando você faz esse manejo corretamente, sempre preferência o controle biológico. E esse controle biológico de pragas, quer dizer, na verdade é uma praga comendo outra praga, Barbosa. É mais ou menos a praga melhor com a praga pior. É a praga melhor com a praga pior? Como é que é isso? Vocês criam uma praga para que a praga coma outra praga? Como é que funciona isso? Não. A palavra praga já é danada. Um é biólogo, outro é praga. Né? Já tem uma... A palavra praga já é complexa, né? Exato. É que Amanda, fala um pouquinho pra gente. Quando nós escutamos a palavra inseto, né, já vem na nossa cabeça que a grande maioria deles, ou que a totalidade deles, são pragas, né? E nós estudamos e apresentamos justamente o contrário, né? Nós temos muitos insetos, diversos insetos que são nossos aliados, né? Isso seja na agricultura ou fora dela. Então, não seria exatamente, né, uma praga controlando outra, mas nós os vemos como os bonzinhos da história, então... Mas essa praga nunca é um controle biológico de outra praga? Essa é a minha pergunta, né? A praga, uma vez praga, pode ser um dia um controle biológico. Não. As vespinhas, por exemplo, elas não consomem plantas. Elas consomem néctar, por exemplo. Então, e os micro-organismos que estão no ambiente também só vão se alimentar dos insetos que estão em desequilíbrio. Então, é como um professor meu dizia, não tem como um leão virar vegetariano. Então, ele não vai mudar o seu hábito.
Olha aí, Silvio. Isso. Isso, então, por exemplo, são os parasitoides. Eles são carnívoros, eles se alimentam de outros insetos, mas eles não vão ser pragas da cultura. Um exemplo, conta pra gente aí um exemplo de um bom case que vocês tiveram, um caso de sucesso, assim, só pro nosso público, né, Alfredo, ter uma ideia exata. Então, por exemplo... Eu tô imaginando uma lagarta comendo uma vespa comendo a lagarta, que vira Então, uma já fez borboleta, uma confusão daqui a pouco aqui. ela volta a ser... Dá um exemplo pra gente, Amanda, Mas é isso. ou Ana, tanto faz. É isso aí. Falando especificamente das vespas, né? Como a Ana já deu o bom exemplo aí, nós temos vespas que são predadoras, ou seja, elas se alimentam, é o exemplo da vespa comendo a lagarta, realmente, né? Se alimentando da lagarta. E nós temos vespas que são parasitoides. Então, os parasitoides, eles completam o seu ciclo dentro da praga. Então, temos exemplos também, as microvespas, né? Que fazem o controle biológico também. A lagarta come a vespa que envenena a lagarta. Não. A vespa envenena a lagarta para comer a lagarta. Olha aí. Isso. Olha aí, viu? É isso Ela é uma aí. praga pra lagarta. Nesse ponto de vista, sim. Então, me dê um Então, a exemplo. praga depende do ponto de vista. E aquelas É. as formiguinhas cortadeiras, por exemplo, que devora uma plantação toda, o que vocês colocariam para controlar essa formiguinha cortadeira, por exemplo? Nossa, se a gente achasse a solução para a formiga cortadeira, a gente ficar riquíssima. Olha aí. Tá vendo? Eu dei a letra para vocês. Solução Agora é só- biológica, né? Sim. Então, Isso. A formiga cortadeira é uma das pragas mais difíceis de ser controlada. Hoje não tem ainda solução assim Olha que aí. você consiga controlar definitivamente as formigas cortadeiras. Você consegue mitigar, ou seja, diminuir Uhum. a população delas, mas ainda não tem um controle eficiente dessas, nem formigas. com defensivo agrícola. nem com defensiva Nossa. agrícola. Olha aí. Essas- As formigas elas, pelo hábito, elas são muito inteligentes. Elas Conta um pouquinho, então, como eu havia pedido, de um exemplo bom que vocês falaram, olha, nós fizemos um manejo assim, 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 numa plantação tal, e deu muito certo, e o que é hábito fazer, o que vocês estão experimentando, o que cientificamente ainda se está descobrindo. Ok. Então, por exemplo, que nós trabalhamos, então? Uhum. Nós trabalhamos com vespinhas. Então, tem nomes, eu vou falar um nome científico, mas o pessoal vai, aos poucos, acostumando com elas. Que é chamado telenomos. Ó, É uma vespinha pretinha. O que ela faz? Ela coloca o seu ovo no ovo do fed-fed, do percevejo. uhum. E, em vez de nascer a praga, vai nascer esse parasitoide. Então, ele controla a praga mesmo antes dele emergir. Então, o que as empresas... Essa vespinha já é comercializada por várias empresas. E nós vamos começar a comercializá-la também. Então, o que ela é usada? Ela é liberada a campo e ela vai controlar essa praga no campo. E não tem perigo dela se tornar uma praga, ou seja, perder-se o controle dela dentro do ambiente? Não, porque sempre um parasitoide ele se autorregula com a presença da praga. Se não existir mais a praga, ele morre também. Ele depende do ciclo do É seu um hospedeiro. araquiri, Barbosa. Ele se mata para sobreviver. Entendi. Então, é disruptivo isso que nós estamos falando, porque tentamos fazer algo que a própria natureza se incumbe de resolver os problemas que a própria natureza tem por si. Parece Exato. E complicado. isso tem estudos científicos de modificação genética de controles biológicos, dessas vespinhas, né, tentativas e erros de se funciona com A, não funciona com B. Existem Criar vários. super praguinhas para Não são praguinhas. Então, são insetos benéficos. Então, já existem várias pesquisas no Brasil. Nós também fazemos ali na Neoeste, que é descobrir quem são essas vespinhas e para que pragas elas servem. Certo. Né? Cada praga vai ter a sua vespinha. Então, a vespinha não funciona para tudo. Ela vai funcionar para um determinado grupo de pragas. Mas sempre é uma vespinha. Não sempre. Não, vocês trabalham. Nós trabalhamos com com as Isso. vespinhas. Mas dentro do controle biológico, além das vespinhas, tem os fungos também, tem as bactérias, tem vírus e tem predadores que são outros insetos também que controlam outros insetos. E tudo isso que a gente está dando exemplo, eles ocorrem naturalmente, que nem você disse no início. Eles estão ali na natureza. O que hoje a ciência vem fazendo, as empresas estão fazendo? Elas multiplicam
esses materiais para que depois possam ser liberadas no campo. Por quê? Porque a praga, que a gente considera como praga do nosso ponto de vista, porque Claro. gera um dano econômico, ela vem primeiro. E os parasitoides, os inimigos naturais, esses insetos que são benéficos, eles acompanham o ciclo da praga. Então, vem primeiro ela e depois eles. Só que, às vezes, a praga se multiplica muito mais rápido. Então, as empresas vêm com isso. Elas produzem em maior quantidade, liberam no campo para já começar o controle no início que ela vai aparecendo. Porque lá no final da cultura, você não tem que mais fazer controle. Então, você antecipa o controle e às vezes você vai fazer menos aplicações ao longo do ciclo da cultura. Isso é muito interessante porque nós que moramos numa cidade e outras tantas cidades que tem nesse país e em todo o mundo que são circundadas por áreas de plantio, né, por fazendas que têm plantações. Então, tem épocas. Quando está muito seco, você percebe o ar está ali com uma névoa, né, de pó e tal. E uma preocupação grande que eu percebo razoável é aquele momento em que se lança o inseticida nessas lavouras. E está muito perto da cidade. Se você pega aqui onde nós estamos mesmo, aqui na colmeia, atrás de nós aqui, bem pertinho da gente, já tem uma lavoura. Sim. Então, passa ali o inseticida. Nós estamos aqui, esse inseticida chega na gente, não chega, é prejudicial à saúde, não é. Isso que vocês fazem, eu repito, Alfredo, é inovação, é disruptivo, apesar de ser absolutamente natural. Por quê? Porque nos dá uma possibilidade de prevenir esse tipo de situação com inseticida. Exato. É isso ou não? Exato. Amanda, Com fala um certeza. pouquinho pra gente. E nós estamos vendo cada vez mais na atualidade, né? As grandes empresas estão desenvolvendo cada vez mais e buscando essa sustentabilidade, né? Se tem uma preocupação grande com isso. Sustentabilidade, a palavra é essa. Então, por isso que já está sendo cada vez mais desenvolvido, né? Talvez até mais com os micro-organismos que nós falamos, né? Os fungos, principalmente, as bactérias e vírus, né? Também. Mas agora está entrando fortemente aí o mercado de macro, que nós chamamos, que são esses macro-organismos, ou seja, que são esses insetos que vão fazer o controle biológico também. Então, nós temos grandes aliados aí para estar trabalhando juntos, né? Não para substituir as aplicações de inseticida, mas para ser uma alternativa a mais. Elas podem ser utilizadas em conjunto, inclusive, né? Então, é uma alternativa a mais aí, buscando a famosa sustentabilidade. E me digam, gurias, qual é a proporção hoje do controle biológico em relação ao controle tradicional, digamos assim, no agro brasileiro ou até na nossa região aqui? Como é que isso está funcionando? Está crescendo? Qual é essa proporção hoje aqui? Em nível do Brasil, 15% ao ano vem crescendo o controle biológico. Opa! Muitas empresas hoje vê como também já está no plano dela a longo prazo estar inserindo essa tecnologia nova, né, do controle biológico, seja pelos micro-organismos, que nem a Amanda falou, que são os fungos, vírus, que para o agricultor é mais fácil, porque é a mesma tecnologia que ele já usa para o inseticida, usa o mesmo trator. Então, para ele é mais fácil usar os micro-organismos. Os macro-organismos, que são as vespinhas que nós falamos, são mais pontuais. Então, são para algumas pragas, para alguns tipos de cultivos. Então, porque ela é um investimento um pouco maior. Então, vai ser para alguma coisa pontual. Isso é uma coisa que me deixou curioso agora, Alfredo. Então, vamos lá. Eu tenho o trator, que eu vou passar o inseticida. Ou eu tenho o avião, que eu vou lançar o inseticida. Eu vou lançar esses micro-organismos nesse mesmo procedimento? Mesmo procedimento. A forma de Explica aplicação um pouquinho pra gente. A forma de aplicação é a mesma e, inclusive, se tem posicionamento dos dois produtos juntos, né? O pessoal traz hoje no mercado para um aumento de residual, que nós chamamos. Então, é comum, hoje em dia, principalmente para as grandes culturas, né? Que se aplique os dois conjuntamente, Ali. inclusive. E um não mata o outro, digo... A exceção, assim, depende do produto, né? Da formulação, da tecnologia e tudo mais. Mas a exceção, por exemplo, eu não vou aplicar um micro-organismo que é um fungo com um fungicida.
Ah, tá Então, certo. claro, De né? fato. Tem que ter esses estudos em relação a isso para saber se não há essa interferência. Então, a gente pode dizer que existe também um selo de culturas que usam esse controle biológico para o mercado, há um privilégio, né, uma reputação de esse produto é um produto, vamos dizer, né, tecnicamente orgânico e tal. Tem isso? É por conta disso? Existe também esse mercado, né? É um mercado um pouco mais específico, mas se tem, sim, que é chamado de selo de sustentabilidade até, né, Ana, se não me engano. Isso. Então, temos produtores na região, inclusive até de áreas consideráveis, né? Que estão buscando uma certificação orgânica, daí nesse caso não pode ser utilizado nenhum tipo de produto químico, né? Produto de agroquímico. Isso é interessantíssimo. Mas é um mercado ainda específico, né? Isso. É um mercado que está em crescimento Isso. porque, por exemplo, na região, a gente praticamente não tem empresas que vendem alguns produtos. Exatamente. Então, a gente tem representantes. Mas a partir do momento que vai tendo essa demanda, vão surgindo novas empresas e fomento para se instalar na região. Então, isso é Certo. importante. E vocês falaram de uma pesquisa que vocês têm na UniOeste, é isso? Isso. A UniOeste trabalha com manejo de pragas, né? E nós temos uma área agroecológica lá que o pessoal planta, por exemplo, a soja, e maneja o ambiente de forma que aumente esses inimigos naturais que já estão naturalmente na área. É chamado controle biológico conservativo, que vem naquela sua primeira fala, que é tentar trazer mais próximo possível dentro do natural, né? Sempre que você tem agricultura, você desequilibra um pouco o sistema, porque um sistema ecológico é uma floresta. Então, esse é um sistema natural. Mas, ao plantar, a gente tira um pouco desse equilíbrio, mas a gente tenta fazer, no manejo do controle biológico conservativo, a diversidade de plantas. Para que, naturalmente, aqueles inimigos naturais que estejam ali, eles elevem e controlem as pragas. Olha aí que legal, Alfredo. Muito interessante. Não tem a substituição do tradicional pelo biológico, correto? Correto. Tem uma conjunção nisso. Isso. Qual é a vantagem, então, para o agricultor, para ele usar o controle biológico, se não é uma supressão do controle tradicional? Hoje, eu vejo o controle biológico, na verdade, como uma necessidade. Porque muitos dos inseticidas que estão no mercado já não têm uma eficiência de controle tão boa nas pragas. Porque as populações que estão a campos, muitos já são populações que têm uma certa... já são populações resistentes a alguns modos de ações de alguns inseticidas. Então, vai ser uma necessidade usar o controle biológico em relação ao controle. E tem alguma vantagem, além dessa vantagem, digamos assim, de sobrevivência da praga, né, vamos dizer assim, tem alguma vantagem econômica para o agricultor usar o controle biológico? Quanto custa o controle biológico em relação ao controle tradicional? Ótima pergunta. Isso vai depender do manejo em que ele adota. Então, cada área vai depender de como o agricultor maneja essa área. Lembra que eu falei naquele início, se ele monitora a área corretamente, ele não vai perder o start da aplicação, ele vai fazer poucas aplicações. Então, o custo dele pode ser muito parecido com aquele que não faz nenhum monitoramento, que aplica 4, 5 vezes. Apesar do pesticida ser mais barato, e muitas vezes o controle biológico ser mais caro, porque ele exige um cuidado maior na sua fabricação, mas se você fizer duas aplicações do biológico em vez dos 5 ou 6, né, do pesticida, você iguala os seus custos. Então, é uma questão de eficiência de manejo. Fazendo um manejo eficiente, né? Exato. Eficiência, Alfredo. Então, eficiência. embora seja mais delicado o manejo do biológico, ele pode ser aplicado em menos vezes, é isso? Sim, porque geralmente para você aplicar um biológico, a praga tem que estar na área. Não existe um manejo preventivo de qualquer praga, seja tanto usando o inseticida ou usando o biológico. A praga tem que estar no campo para ela ser manejada e aplicado o produto. Já tem que estar lá. Exato. E uma pergunta que talvez o nosso ouvinte esteja fazendo, que é assim: nós chegaremos em algum momento a ter a possibilidade de não usar mais inseticida e usar só manejo biológico?
Não. Na nossa Dificilmente. agricultura, não. Não. Tropical, não. Assim, não, objetivamente não. Não. Eliminar, não. Eliminar 100% nós não vamos conseguir pela dinâmica da nossa agricultura. Quando faz alguns posts que a gente vê, esse país vai ser 100% orgânico. Mas você vai ver como que é a agricultura nesse país. É só casas de vegetação. Ou tem um inverno muito rigoroso, que você quebra o ciclo da praga. Aqui a gente tem verão o ano inteiro. Você tem milho, soja, aveia, o ano inteiro. Você tem uma cultura disponível para alimentar os insetos que estão na área. Entendi. Então, dificilmente a gente quebra o ciclo dos insetos no clima em que nós vivemos. Então é algo mais pragmático. É algo né, mais pragmático. né? A realidade é essa. Né? Mas assim, diante da proporção, né, de uso do defensivo agrícola tradicional e a diminuição dele pela substituição do controle biológico, há algum estudo que demonstre digamos assim, a consequência no organismo humano por esse controle, né, diminuindo o uso, não eliminando o que vocês estão dizendo que é impossível, mas diminuindo, né? Essa diminuição, ela é eficiente para a vida humana? Eu desconheço algum estudo relacionado a isso, porque muitas... Seria um grande argumento. Seria né? um argumento muito bom. A questão, às vezes, que até que eu comento com os médicos dos meus filhos, pediatra, nessa questão, é que é difícil você isolar só o efeito do inseticida. Porque tem toda a questão alimentar, que não são só inseticidas. Tem corantes alimentícios, tem a comida industrializada. Então, você teria que ter uma nutrição também diferenciada para você fazer esses estudos, para você correlacionar exatamente a esse assunto. Veja que o negócio é interessante, viu, Alfredo? Porque eu fiquei muito impactado com essa coisa de que nós nunca vamos poder deixar de usar inseticida. Não Eu se até desanime. imaginava isso, sabe? Eu sempre imaginei, não tem como não usar inseticida. Só que quando vocês me falam, não, estamos pesquisando um manejo diferente, uma coisa que é da natureza, eu pensei, poxa, será que Vai elas têm a substituir? pretensão, boa aquele pretensão negócio de um dia não precisarmos mais de inseticida? Não tem jeito. Vô, né, e tal. Então é um negócio que nem a Silvia, Não vai só ter come orgânico, não come carne, não sei o que. Como é que vai mais fazer? Ela defensivo vai, agrícola que como é que nós. faz? Mas a A gente... Silvia, todos sabem, é a nossa produtora aqui, Sim. né? E ela não come carne, eu não sei como consegue. Há um muito negócio tempo. desse, né? E você, Não Ana, come come carne, carne? mas Eu Sua irmã como, come? eu Você sou come? carnívora. Ah, bom. Eu sou Mas carnívora. não come carne, mas come os insetos. Come que os estão insetos. nos defensivos. Então é uma carne diferente. É uma diferenciada. Olha aí, ó, não é totalmente. Os insetos que estão nos vegetais que Tá estão sendo certo. controlados. Então, mas isso é realmente... E qual é hoje, dá para ter uma ideia de porcentagem de agricultores na nossa região que tem investido pesado nessa tecnologia do manejo natural aí? Não tem, né? Eu não sei tenho dizer essa conhecimento em Não tem porcentagem dados, também. né? Não sei dizer. Uma Mas que- tem uma boa quantidade, ou não? Sim. Sim, então a questão de... o Brasil não consegue substituir, nunca vai parar de usar o inseticida. Certo. Porém, a gente tem agricultores que vão investir na ausência dele, né? Que nem algum... Então, a gente tem 122 agricultores, por exemplo, que é a área que nós atuamos, que trabalhamos com a parte de soja. Tem 122 agricultores orgânicos de soja. Então, a gente tem uma cadeia de produtores que vão ser orgânicos, mas isso não vai virar para todo o país. Então, a gente vai ter um nicho para a Silvia, por exemplo, Entendi. né? Para aquelas pessoas que demandam uma alimentação com Mas qualidade. são áreas pequenas. Ou não não? necessariamente. Não necessariamente. A gente tem um agricultor, né, em Toledo, que tem 700 hectares. Olha aí, e como é que faz? Bota os bichinhos pra correr. Ele está tentando, então tem que ter um planejamento. Tá, ele não usa pesticida.
Ele não, Não. usa pesticida. Olha aí, mas é isso que eu estou dizendo. Não Será que não usa vai pesticida. dar uma hora dessas para Pra isso tudo, ser a tudo. regra? Sim, Tudo, mas daí é pra tudo. soja, que faz um monte de produto industrializado. Se fosse com Não, feijão vocês com viram? arroz, Eu quero me entendeu? animar aqui com o É com a negócio. soja, que faz o óleo pior Mas que tem. Eu quero me animar, nós mas não não queremos dá, realmente. acabar com o sonho, nós estamos sendo só realistas de dizer Não, tá certo, que isso não, é um cara. pouco utópico. E né? hoje acho que foi o programa que a gente mais deu risada. Aí. Assunto sério, mas Nós com- gostaríamos Gostaria muito muito que se fosse assim. possível. Mas a gente vai tentar minimizar o uso Com dele. certeza. Então, reduzir a quantidade que... Não, reduzir deve ter algum Consideravelmente. efeito benéfico. Ah, com mas certeza. não tem a Mas vai dúvida. ter que equalizar a questão econômica, porque senão fica caro. e- Tem que equalizar a questão econômica. E quanto mais se aumenta a produção também, né? E as empresas interessadas, as empresas produtoras, esse custo ele vai reduzindo também, né? É, quanto mais Conforme se tecnologia tem. investida Exatamente. nas Quanto mais espinhas, oferta, Exatamente, com Exatamente. certeza. Mecanização é um grande Sim. gargalo dentro do controle biológico de máquina, por exemplo. Automação. Então, a partir do momento que você vai desenvolvendo tecnologias para o controle biológico, você vai reduzindo custos. muito bem. É interessante, de novo eu digo, porque é algo inovador, disruptivo, disruptivo. que usa da própria natureza. Isso aí. Poxa, Isso que aí. coisa Que deu incrível. um balde de água fria dos Zé chato que não querem nada. Aqui, ó, dá pra controlar, mas Mas não não dá tem pra jeito, vai eliminar. ter que, 100%. poxa vida. Exatamente. Tá bom, muito bem. E acho que estamos quase no nosso tempo. Temos mais um minutinho? Silva? Um minutinho. Um minuto, Um temos minuto, mais nossa! um minutinho. A Silva diz 1 minuto só. E nesse 1 minuto, então, Amanda e Ana, deem aí as considerações finais. O que vocês acreditam que possa ser o futuro disso que vocês estão fazendo? Eu diria que o controle biológico é o futuro da agricultura. Pode ser pode ser ambicioso da minha parte, mas eu acho que é uma ferramenta que está aí, está disponível. Os agricultores já estão considerando ela, já estão utilizando, né? Então, acho que só tem a crescer e vejo mais vantagens, muito mais vantagens do que as limitações. Então, Exato. E é isso que nós precisamos divulgar, que é muito desconhecido o que é o controle biológico, como pode ser usado. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é importante também para divulgar e poder ser usado e a população conhecer o que é o controle biológico, né? Então, isso é importante. A gente tem alguma esperança, né? Cortada pela metade. De que a gente, né? Ainda consiga ter mais controle biológico. Claro, Quem sabe? Vamos, Quem controle. sabe, né? a gente torce para comer só metade de utensílios agrícolas e não tudo que estão comendo. Perfeito, já melhora, hein? Né? Já certeza. melhora, com certeza. Então, Ana, Amanda, olha, muito obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, trazerem tanta informação bacana. Achei muito gostoso o nosso bate-papo. Como vocês falaram, nós temos que divulgar isso. As pessoas precisam saber que não só de pesticida vive o homem, não é? Nós temos Exatamente. condições de ter coisas melhores e mais e mais naturais. É impressionante porque o mundo é cíclico, a existência é cíclica. Nós vamos voltando a algumas origens que nos fazem bem e que vão melhorar a nossa qualidade de vida, né, Alfredo? É verdade, acho que a gente entende, né, como ser humano, a ideia de crescer, né, desenvolver, Sempre, evoluir, sempre. né, o conhecimento ajuda nisso, Exato. né, a gente vive mais hoje, a vida tendencialmente ser um pouco mais saudável, embora todos os problemas, né, laterais aí, acho que esse é um dos grandes elementos aí que traz, né, uma ideia tecnológica interessante, disruptiva, dentro de um âmbito que a gente não conhece Claro. muito, né, que é a agricultura, né, pelo menos nós aqui do Disrupt, e que mostra, né, algo que vem sendo estudado, uma tecnologia, embora uma questão natural, uma tecnologia Mas de ponta. de ponta, inovadora e disruptiva. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Prazer foi nosso. Alfredo, muito bom o nosso papo de hoje Excelente. e nos despedimos do Até. nosso público deixando aí o grande abraço e lembrando que semana que vem, Terça-feira, terça-feira, 21h30. 21h30, nós temos o quê? Disruptcast. É isso aí. Um abraço a Abraço. todas e todos. Obrigado. Obrigado. Tchau.